Olá, meu nome é Paulo. O que eu vou contar aqui, eu não espero que ninguém acredite. Até porque, mesmo para mim que passei por isso, até hoje eu custa acreditar. Mas enfim, vamos lá. Desde criança eu trago comigo algo que eu não sei definir bem, se é um dom ou uma maldição. Eu sou sensitivo e possuo clarividência. Então, sempre ouvia e via várias coisas que a maioria das pessoas não entenderiam, ou talvez não suportariam. Sabe aquela história de amiguinhos imaginários que toda criança diz ter? Pois bem, eu sempre tive os meus, mas nada tão agradável como o das histórias. E isso por um bom tempo me rendeu várias e várias consultas em psicólogos e psiquiatras. Era difícil para os meus pais entender e aceitar tudo aquilo que eu dizia ver e ouvir. Enfim, o tempo passou, e sem perceber, tanto as vozes quanto as visões foram diminuindo até que parou completamente. Eu cresci e minha vida se tornou normal. Até que por uma fatalidade do destino, um amigo veio a falecer, e claro, fui ao seu enterro. Tudo estava correndo normalmente, até que em um determinado momento, uma figura me chamou a atenção em um canto do cemitério. Próximo a umas urnas, estava lá, uma menina muito bonita, cabelos longos e um vestido branco, parada e me olhando fixamente. A princípio, não dei muita importância e voltei minha atenção ao enterro do meu amigo. Mas sabe quando algo fica te incomodando? Pois era assim que eu estava. Voltei meu olhar para onde estava aquela menina, e ela já não estava lá. Na hora, pensei que era coisa da minha cabeça. Então, novamente, já ia voltar minha atenção ao meu amigo, e lá estava ela, só que em outro canto do cemitério, e sempre me encarando. Comecei a seguir ela com os olhos. Ela andava entre as urnas, e por momentos sumia atrás de algumas, mas não voltava a aparecer logo após. Estranhamente, ela aparecia em outro ponto do cemitério, e assim foi até terminar o sepultamento do meu amigo. Já na saída, para minha surpresa, lá estava ela, próxima ao portão. Passei por ela e olhei meio que de canto de olho, e percebi claramente um leve sorriso em seu rosto. Fui para minha casa e passei o restante do dia com aquela situação pela qual passei na minha cabeça. O que seria aquilo? Algo normal? Algo sobrenatural? Coisa da minha cabeça? Eu não tinha respostas. O dia passou e logo veio a noite. Eu estava muito exausto pelo dia que tive, e um enterro de um amigo é muito cansativo, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, tomei um banho demorado e preparei algo para comer. Liguei a TV e fiquei vendo o filme até tarde. Eu não entendi o porquê eu não conseguia dormir. Estava muito cansado e nada do meu sono chegava. De repente, senti uma queda de temperatura muito brusca, ficando bem frio. E isso ainda não era o pior. Aquela mesma sensação que tinha sentido no cemitério mais cedo, ao ver aquela menina, estava muito forte. Aí caiu minha ficha. Eu sabia o que estava acontecendo. Meu dom ou maldição estava de volta. Um clima estranho tomou conta da sala. Eu sentia claramente duas energias. Uma mais suave, porém angustiada, e outra mais pesada, bem densa, típico de um obsessor ou um bestial, quando de repente ouço aquela voz me chamando. Paulo, você pode me ouvir, Paulo? Na hora, me veio um calafrio na espinha, mas não tinha o que fazer. Então, de costas para aquilo, fiz um sinal positivo com a cabeça. Então, veio outra fala. Paulo, você precisa me ajudar. Eu preciso de perdão de meus pais para poder partir em paz. Então, entendi que naquele momento eu tinha uma missão. Primeiro, saber mais sobre aquela menina. E depois de algum tempo, consegui saber seu nome, que prefiro não dizer. Sua idade, coisas assim. Era uma menina com vários problemas e vivia um conflito interior muito grande. Não tinha paz. E por experiência própria, sabia que aquilo era causado por aquela energia pesada que estava ali com ela. Até chegar a esse ponto, teve várias coisas, várias manifestações em minha casa causadas por aquela energia. Ela estava bem irritada. Era barulho, batidas, luz acendendo e apagando, ranger no piso, nas paredes. Enfim, eu tive que fazer uma purificação e uma limpeza espiritual sobre aquela menina para poder romper o laço que ligava ela àquela criatura. Depois de muito trabalho, finalmente aquilo libertou a menina. Então pude saber mais sobre ela. Ela se sentia rejeitada pelos pais, o que gerava vários problemas emocionais.
Ela bebia, fumava, passava dias e dias fora sem dar uma satisfação, chegando até a usar drogas. Quando retornava para casa completamente transtornada e acabada, isso gerava inúmeras brigas entre a família. Até que em uma dessas inúmeras brigas, ela disse coisas horríveis aos seus pais. Várias e várias ofensas pesadas. Até que saiu de porta fora dizendo que os odiava e não queria mais tê-lo como os pais. E ela foi buscar refúgio na casa daqueles que ela julgava ser seus verdadeiros amigos. Então, saíram para beber e relaxar. Até que em um determinado ponto da estrada, o motorista perdeu o controle do carro, fazendo ele capotar e matar todos os ocupantes, 2 rapazes e 3 moças. Ela era uma delas. Com todas essas informações, fui pesquisar na internet sobre o acidente. Li várias matérias e com muito custo consegui seu endereço. Ela poderia ter me falado, mas estranhamente ela não se lembrava onde morava. Agora viria a parte mais difícil. Como explicar tudo isso aos seus pais? Mas fui mesmo assim. Cheguei ao local e toquei a campainha. E logo veio uma senhora com uma expressão muito triste. Não era de idade, devia ter uns 40 e poucos. Mas seu rosto abatido passava bem mais idade. Me apresentei e fiquei uns 10 minutos conversando ali mesmo na calçada. Até que ela me convidou para entrar. Sentamos na varanda e ela, muito gentil, me ofereceu um café que eu aceitei de imediato. Expliquei tudo o que eu fazia. Contei minha vida inteira para aquela senhora. Até para ela se acostumar com a ideia de ter um estranho ali na frente dela, falando sobre a filha dela já falecida. Eu estava em uma posição muito fácil para me tornar mais um charlatão. Mas aos poucos, ela foi se acostumando, se deixando mais à vontade com aquilo tudo. Ela pediu licença para ligar para o marido, que não estava em casa. Tinha ido na rua comprar algo, não sei. Ele chegou, nos apresentamos e ela falou basicamente tudo o que tínhamos conversado até aquele momento. Ele bem mais resistente à ideia, mas aos poucos também foi entendendo e aceitando a situação. Então, me senti à vontade para dizer o porquê eu estava ali. Contei tudo o que vivi nos últimos dias com a presença da filha deles. Que ela era uma menina muito boa e, acima de tudo, os amava demais. Que ela se sente muito arrependida por tudo que fez e disse. E disse para não ter mágoa nenhuma dela e das coisas que ela fez em vida, pois não era ela. Expliquei sobre o obsessor que estava com ela, que ela não tinha controle sobre aquilo e que a maior frustração e tristeza dela foi que no último dia em que ela saiu de casa dando as costas e dizendo nos odiar, na verdade o que ela queria era um abraço apertado e dizer que os amava e pedir perdão por tudo. Os dois se abraçaram e choraram copiosamente e disseram que jamais, em momento algum, deixaram de amá-la, que ela não precisava do perdão deles, pois eles não tinham mágoa nenhuma dela, pois o amor deles por ela era maior que tudo. Então, mais uma vez e pela última vez, ouvi a voz dela. Muito obrigada, Paulo. Graças a você, hoje eu posso descansar em paz. Obrigado e adeus. E aos poucos, fui sentindo sua energia diminuindo e até sumir por completo. Me despedi e fui embora com uma alegria muito grande em poder ter ajudado aquela família. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Abrace seus pais. Ame eles acima de tudo. Não espere pelo amanhã, pois o amanhã pode não chegar. Essa foi minha história, de como eu ajudei a menina do cemitério. Boa noite.